o movimento circular e uniforme. De todos os assuntos que eu falei hoje, e talvez um dos assuntos mais importantes da descrição dos movimentos, é o movimento circular e uniforme. Tá? Porque é o que mais um dos que mais já caíram. É movimento uniforme e uniformemente variado e MCU. Então o que acontece aqui, pessoal? Uma aguinha, vai dar uma lubrificada. Vamos às características do movimento circular e uniforme, famoso MCU. Na primeira aula, na aula 1, nós vimos que o movimento pode ter a componente centrípeta. Para que é centrípeta mesmo? Para fazer curva. E nós temos a componente tangencial, que é para o movimento ficar mais rápido ou mais devagar. Não foi isso? Lá na aula 1. Tá? Então, olha o que são as características. Trajetória é uma circunferência. Bom, se a trajetória é uma circunferência, pessoal, eu tenho curva. E se eu tenho curva, eu terei componente centrípeta. A componente centrípeta é diferente de zero. Agora, observem, todo mundo observando, que eu tenho a cada instante a velocidade vetorial. Eu não estou falando de velocidade, velocidade vetorial. Eu estou falando de módulo, direção e sentido. Lembra a aula 1 também? O vetor tem que ter 3 componentes. Ela é constante em módulo, ou seja, o valor é sempre o mesmo, mas variável na direção e sentido. Olha esse vetor aqui, pessoal. Olha aqui, eu vou circular aqui. Ó. Olha aqui esse vetor. Tá vendo esse vetor? Olha o tamanho dessa flecha e olha o tamanho dessa flecha. Os tamanhos são iguais. Então, o valor da velocidade, sei lá, se aqui é 10 metros por segundo, aqui também será 10 metros por segundo. Aí ele vai te perguntar, se aqui é 10 e aqui é 10, a velocidade é constante ou variável? Resposta, variável. Professor, eu respondi constante, porque eu vi 10 e 10. Meu amigo, velocidade é um conceito vetorial. Se velocidade é um conceito vetorial, essa velocidade não é só 10 metros por segundo. Ela é 10 metros por segundo vertical para cima. E essa aqui, 10 metros por segundo, o módulo é igual, horizontal para a esquerda. Ok? Então o vetor é diferente. Então a velocidade é variável ou é constante? Variável. Professor, mas era 10 e 10. 10 e 10 é o módulo só que é constante. Então o cara, olha só, te liga, ele não tem aceleração tangencial. Ele não tem aceleração que varia o módulo. Então o valor da velocidade não pode aumentar nem diminuir. Agora, olha ali, ele tem centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração especial. Por que a aceleração centrípeta é uma aceleração especial? Porque a aceleração centrípeta ela só muda a direção e o sentido do vetor velocidade. A centrípeta não muda o valor. Professor, mas pode estar acelerado sem mudar o módulo? Claro! E o MCU é isso. O MCU é um movimento acelerado por quê? Me responde. Por que o MCU é um movimento acelerado? Porque o MCU varia a direção e o sentido da velocidade. Mesmo se o valor é sempre o mesmo, tem aceleração. Professor, mas eu achei que a aceleração só existia quando mudava o valor. Mas aí tu tem que melhorar o teu conceito de aceleração. A aceleração mexe o valor, sim, uma parte dela, mas a outra parte é mudar a direção e sentido. Então o MCU é um movimento com aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração tangencial. Tá beleza, pessoal? Olha ali, então a tangencial é nula. E a aceleração centrípeta, cuida, existe centrípeta, né? Ela é constante em módulo, só que é variável em direção e sentido. Mesma coisa aqui, deixa eu só voltar aqui nessa figura. Olha aqui, olha o vetor aceleração, tá vendo? Olha ali. Agora vamos circular o vetor, a flecha da aceleração. Essa direção e sentido é igual a essa direção e sentido? Não, a flecha mudou. Então, o valor da centrípeta é sempre o mesmo. O módulo é constante. Mas, vetorialmente, a aceleração centrípeta é variável em direção e sentido. E aí, MCU
tem frequência e período constante. Já vamos ver o que é frequência e período. Tu tem que saber muito bem todos esses conceitos. Vamos lá, vamos ver. O que é, primeiro conceito, frequência. Quer ver que tu sabe o que é frequência? Eu vou estalar meus dedos, tá? Tá vendo que é repetitivo isso? Eu estou dando estaladas por segundo. O que vai acontecer com a frequência agora? O que aconteceu com a frequência? Aumentou a frequência de estaladas. Porque frequência, as pessoas têm essa intuição. Frequência é o número de eventos por segundo. No caso aqui, o evento que se repete é o número de voltas. Então, o número de voltas por segundo se chama frequência. Então, olha aí, ó. Frequência representa o número de voltas que o móvel executa por unidade de tempo. Matematicamente, então, quantas voltas executa por unidade de tempo? Matematicamente, frequência é n por ΔT. N é o número de voltas e ΔT é o intervalo de tempo para dar esse número de voltas. Sempre que esse ΔT estiver em segundos, cuida, hein? ΔT em segundos, a frequência é em hertz. Tá, pessoal? Frequência em hertz. Então, só para te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Se eu tiver agora, se eu tiver aqui uma frequência, por exemplo, F de 10 Hz. Importante tu saber o que é isso. O que são 10 Hz? 10 Hz são 10 voltas por segundo. Ok? O cara, o elaborador da prova, ele pode sacanear. Ele pode botar a frequência não em Hertz. Ele pode botar, por exemplo, a frequência em RPM. O que é RPM? Rotações são 60 rotações por minuto. Então, 60 RPM são 60 rotações, no caso, voltas, 60 voltas, por M. O que é o M? Minuto. Opa! 60 RPM é a mesma coisa que Hertz? Não! Olha lá, ó, olha lá. Hertz é volta por segundo. Anota aí, é volta por segundo. Tá beleza? Então, se eu tiver 60 RPM, como é que eu transformo de RPM para Hertz? Olha, se eu tenho 60 voltas, vou botar abreviado, por um minuto, eu tenho 60 voltas em 60 segundos. Notem que eu transformei no denominador, olha lá, no denominador, 1 minuto para 60 segundos. Agora me diz, quanto é que é 60 por 60? Uma volta por segundo. O que é uma volta por segundo? Hertz. Ah, mas então o que eu fiz? Ah, o que eu fiz? Ah, professor, eu me perdi. Tá, vou deixar aí, ó. Tá, mas agora olha aqui. Se eu tiver de RPM, rotação por minuto, e eu quiser transformar RPM para Hertz, basta no denominador trocar 1 minuto para 60 segundos. Se for no denominador, então, na verdade, basta dividir por 60 o valor de RPM. Então, 60 RPM, 1 Hertz. Beleza? Voltando para o slide. Agora, pessoal, período. O que é período? Período é um tempo. Período é um tempo. Mas não é um tempo qualquer. Período é o tempo para uma das voltas. Não para várias, para uma das voltas. Então, o período representa o intervalo de tempo para executar uma volta. Tá lá, ó. Executar uma volta. Uma das voltas. Tá? Agora, se eu sei o número de várias voltas, basta dividir o número de várias voltas pelo número de voltas que eu saberei o período. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, eu sei, o cara deu, sei lá, 10 voltas. 10 voltas. Professor, mas eu posso até usar uma regra de 3? Claro, essa formulazinha é uma regra de 3.
e eu demorei 20 segundos para essas 10 voltas, então, faz a regra de 3. Pô, 20 segundos, 10 voltas. Então, uma das voltas tá aqui, ó. Isso aqui, na verdade, essa formulazinha, pegar o tempo total e dividir pelo número de voltas, não passa de uma regra de 3, meus amigos, tá? Então, na verdade, nós temos ali o quê? Essa expressão do período, ó, ΔT por N, é uma regra de 3. Posso fazer a regra de 3? Claro! Faz uma regra de 3, tá? Basta saber o tempo de uma volta que tu saberá o período. Agora, qual é a relação entre essas duas grandezas? É muito, muito importante. Elas são inversas. Sempre eu terei o período como o inverso da frequência, tá? Então, se eu souber, por exemplo, eu te digo, período 10 segundos. Fechou? Frequência quanto? Tá vendo que o tempo foi dado em segundos? Então, quem sabe o período saberá a frequência. A frequência é 1 sobre 10 Hz. 0,1, né? 1 sobre 10 é 0,1 Hz. Agora, o inverso. Se eu te desse a frequência é de 5 segundos. Então, quanto é que é o período? O período é 1 sobre a frequência. É claro que se a frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 5, ou seja, 0,2 Hz. Opa, desculpa. Cometi erro. Como é que período vai ser em Hz? 0,2 segundos. Tá bom? Não esquece a unidade, porque vai que aquele cara me dá lá, por exemplo, que a frequência é de, 60 RPM, como eu falei antes. Eu até posso fazer o inverso, como eu vou fazer aqui agora, ó. Período é o inverso da frequência. Como eu botei ali, ó, olha ali, em RPM, rotação por minuto, então aqui dará 1 sobre 60, né? Só invertir, mas daí minutos, tá ali. Aí se eu quisesse em segundos, transforma RPM para Hertz, ou transforma agora aí minuto para segundos. Tá beleza, pessoal? Segue nos conceitos. Pessoal, importantíssimos os conceitos. Importantíssimo. Velocidade linear ou tangencial. Essa velocidade linear, pessoal, como é que é a velocidade aí? A velocidade é constante. Em modo constante. Como é que era a velocidade constante no movimento uniforme? Não era a distância pelo tempo? Não era assim? Movimento uniforme? E aí, presta atenção, também é um movimento uniforme. Então, tu vai pegar a distância pelo tempo. Adapta. Ó, usa a tua inteligência, adapta. MCU também é a distância pelo tempo. Agora, não sei se tu lembra lá da matemática. Quanto é que é o comprimento de uma circunferência inteira? Uma volta. Não era 2πr? Pois bem, se o comprimento de uma volta é 2πr e o tempo de uma volta é período, olha como é que eu calculo a velocidade tangencial ou linear. Tangencial porque ele é tangente sempre à trajetória. Tá? Olha ali, pessoal. Importante, guarda com amor e carinho. Olha ali, ó, distância, 2πr, adapta. E tempo, período. Então, tu pega a expressão que tu já conhecia, D por T, do Deus vê tudo, e adapta para o MCU. Beleza? Segue. Essa é a velocidade linear. Ah, mas eu posso expressar também em termos da frequência, porque período e frequência são inversos, né? Então, vai lá, ó. Eu posso expressar, ao invés de 2πr sobre período, 2πrf também pode ser expresso. Não esqueçam as unidades. Raio. O que é raio? Raio não é um tamanho? Sistema internacional em metros. Período em segundos. Por isso, metro por segundo a unidade da velocidade. Aqui metro e aqui hertz. Beleza? Segue. No MCU também tem o que a gente chama de velocidade angular, pessoal. A velocidade angular, na verdade, não é uma velocidade. A velocidade angular é uma frequência. Como assim? É uma frequência. Porque a velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Então, se o cara pegar
O ângulo, ó, tu não confunde, a volta, a distância andada em cima da circunferência é 2πr. Agora o ângulo para uma volta é 2π radianos. Ah, professor, eu achei que era 360 graus. É 360 graus o ângulo para uma volta. Só que ângulo também tem unidade no sistema internacional. E não é graus. Ah, não é graus. Não, não é graus. É radiano a unidade de ângulo no sistema internacional. Então, por isso que o ângulo para uma volta é 2π e o tempo para uma volta é período. Por isso que vai ficar 2π sobre período ou 2πf. Então, olha os conceitos, tem que saber. Se não sabia, vai lá e tem que aprender. Pode ir lá nas videoaulas para pegar algum conceito mais relevante que esqueceu. Ó. Frequência, número de voltas por segundo. Período, tempo uma volta. Velocidade linear, distância pelo tempo, 2πr período. Velocidade angular, ângulo pelo tempo, 2π sobre período. Observem que é muito parecido. A linear é 2πr sobre período e essa aqui é 2π sobre período. Tá vendo que a única diferençazinha é o r? Pois bem, a gente pode relacionar essas duas velocidades. Isso aí é extremamente importante, pessoal. A velocidade linear e angular se relacionam com essa expressão aqui, ó. V é igual a ômega-r. Destaca aí, velocidade linear é angular vezes o raio. Importantíssimo, tá? E agora a última grandeza. Nós temos no MCU a aceleração centrípeta. O que a aceleração centrípeta é? É a aceleração que mexe na direção e no sentido. A centrípeta não aumenta a velocidade em módulo nem diminui. Ela só altera a direção e sentido. Ou seja, a centrípeta serve para fazer curva. O módulo da centrípeta, ó, decora isso. Já caiu questão no Enem só perguntando quanto era a aceleração centrípeta. Ele te dava a velocidade e o raio. Já caiu essa questão. Então tu tem que saber. Só que detalhe, pessoal, olha aqui, detalhe. Velocidade tem que ser em metros por segundo. Então se ele te der um carro que está andando em quilômetros por hora, a aula passada e a aula 1, eu tenho que dividir por 3,6 para obter em metros por segundo. E o raio em metros, para achar isso aqui em metros por segundo ao quadrado. A direção é chamada uma direção radial, ou seja, sempre perpendicular. Ó, isso aqui é uma coisa importante. Enem 2014 cobrou isso. Ó. A centrípeta é sempre perpendicular à direção do vetor velocidade. Tá? E o sentido é dirigido para o centro da trajetória. Por isso que é chamada aceleração centrípeta. Se eu substituir aqui dentro por ômega-r, eu obtenho uma segunda expressão. A centrípeta é angular ao quadrado vezes o raio. Cuida agora. Calma agora. Calma agora. Tu tá vendo que a centrípeta, nessa expressão, a proporção entre centrípeta e raio é inversa. E nessa daqui, a centrípeta e o raio é direta. Aí eu te pergunto, é inversa ou direta a proporção? Depende. Como se depende? As duas expressões estão certas. Depende o que ficar constante. Quando a linear ficar constante, a proporção é inversa. Quando a angular ficar constante, a proporção é direta. Então eu não sei dizer, à primeira vista, se quem tem mais raio tem mais ou menos centrípeta. Eu tenho que ver o que é constante. E para isso depende de cada uma das questões. Vamos ver agora como é que aparece MCU na tua prova. A primeira questão de transmissão de MCU, importante é isso, pessoal. Importante, esses dois últimos slides é o que mais cai de teoria. Olha só. Imagine duas moedas ali, ó, girando ao redor de um disco. Ou, olha aqui, tá vendo? Isso aqui, no fundo, isso aqui é igual a disco também, ó. Porque eu tenho um eixo lá no meio. E quando esse ponto dá uma volta completa, esse ponto também dá uma volta completa. A mesma coisa aqui, ó. Quando o ponto 1 der uma volta completa, o 2 também dá uma volta completa. A mesma coisa, pessoas em diferentes pontos do globo terrestre. Quanto tempo uma pessoa demora para dar uma volta ao redor do eixo central da Terra se a pessoa está no Equador? Não demora 24 horas? E uma pessoa no trópico de Câncer?
24 horas. E uma pessoa no Trópico Capricórnio, 24 horas. Qualquer pessoa em cima do globo terrestre demora 24 horas para dar uma volta em relação ao eixo imaginário. Todas essas situações são similares, que é a situação do disco. Quando é que a situação é do disco? Quando os pontos giram ao redor do mesmo centro, tem um centro comum. Então olha lá, raio 1, olha lá, maior que raio 2. Ó, 1 está aqui, 2 está aqui. Raio 1 é maior que raio 2. O que é frequência? Pensa. Frequência não é um número de voltas pelo tempo. Pessoal, se quando o ponto 1 dá uma volta, o ponto 2 dá uma volta junto, a frequência do ponto 1 e do ponto 2 são frequências iguais. Como o ponto 1 e o ponto 2 sempre terminam a volta junto, período, que é o tempo para uma volta, igual. Agora, velocidade linear não é a distância pelo tempo. Não é a distância pelo tempo. Até vou escrever aqui para vocês darem uma olhada nisso aqui. Olha só. Se eu tenho uma circunferência aqui, vai ficar horrível essa circunferência. E outra circunferência aqui, tá? E ambas têm o mesmo centro. Olha o arco. Se eu vou daqui, ó, daqui até aqui, 90 graus, tá? 90 graus. Não, vou fazer a volta inteira. Olha a distância dada por esse cara para uma volta inteira e olha a distância dada por esse cara aqui para a volta inteira. Eles andaram a mesma distância. Eles andaram a mesma distância no mesmo tempo? O cara que está com maior raio, que está com um raio maior, ele anda um comprimento maior no mesmo tempo. Por isso que para que o cara de fora consiga andar uma distância maior no mesmo tempo, ele tem que estar mais rápido. Por isso que a velocidade linear não é a mesma. A distância andada para o cara que está mais de fora, a distância é maior. Agora, o que nós temos aqui? A angular é o ângulo pelo tempo. Todo mundo que dá uma volta faz 360 graus ou 2 π-radianos. Como eles demoram o mesmo tempo para fazer o mesmo ângulo, a velocidade angular é a mesma. Tá? E a centrípeta? Agora a centrípeta, pessoal. Agora a centrípeta. Te liga no seguinte. Aceleração centrípeta, tá? Eu tenho duas expressões. Centrípeta é V ao quadrado sobre R. E centrípeta é ômega ao quadrado vezes o R. Qual das duas é mais adequada para a questão do disco? Que velocidade eu tenho de igual? Não é a angular que é igual? Se a angular que é igual, pessoal, olha aqui. Quanto mais raio, mais centrípeta. Por que eu não uso a de cima? Bom, porque a linear é diferente e o raio é diferente. Então vai ficar difícil de analisar. Então é melhor essa de baixo aqui para fazer a análise da aceleração centrípeta. Proporção direta, mais R, mais aceleração centrípeta. Beleza? Então vamos lá. Quem é que tem mais raio? Ponto 1 ou ponto 2? Quem tem mais raio é o ponto 1. Então, mais raio 1. Disco é fácil de memorizar, porque tem três coisas iguais. Frequência, período e angular são iguais no disco. E quem sabe a desigualdade do raio, sabe as outras. Ó, mais raio, mais velocidade, mais centrípeta. Agora, último sistema, e depois nós vamos fazer uma questão que apareceu no Enem. Correia, pessoal. No sistema de correia, aí já é diferente. No sistema de correia, nota que eu tenho ponto A e ponto B, com cada um andando ao redor do seu centro. Então, se eu tenho dois pontos ali, o que acontece? E cada ponto gira ao redor do seu centro, eu já sei que não é disco. Tem uma correia, tá? Tem uma correia, e essa correia, quando ela mexe, olha lá, quando a correia mexe aqui, ó, se ela mexe uma unidade para cá, ó, olha lá o lapisinho, aqui vai ter que mexer uma unidade para cá. Se mexe 2 unidades para cá, o dente da correia vai ter que mexer 2 unidades para cá. Então, mexeu aqui, mexe automaticamente lá atrás, porque elas são solidárias, elas andam juntas, as duas correias, tá? Esse sistema de engrenagem também, as periferias. Nota, ó, aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho outro centro, aqui eu tenho outro centro. Os centros não são iguais das polias. Polias, é assim que se chama, polias. Tá? Então, o sistema de correia é diferente do sistema de disco.
Olha lá, eu tenho o raio 1 maior que o raio 2. Por que a frequência de B é maior? Olha aqui, pessoal, quando esse cara aqui, ó, só acompanha aqui, ó, 3 unidades para cá, 3 para cá, 4 aqui, 4 aqui. Tu tá vendo que esse cara nem chegou a 1/4 de volta, esse aqui já tá aqui? 5, 5. Essas distâncias aqui tem que ser iguais. 6, olha lá, já tá fechando meia volta esse cara aqui, o B, ó. Enquanto que ele lá recém tá chegando a 1/4 de volta. O que vai acontecer? Quando o A terminar uma volta, o B já vai ter dado várias voltas. Por isso que a frequência do B é maior que a frequência do A. Quem tem menos frequência vai ter mais período. Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Agora, uma coisa que as pessoas erram bastante. As pessoas erram bastante, pessoal. Olha aqui. Velocidade linear. A pessoa confunde frequência, acha que quem tem mais frequência está mais rápida. Não confunde isso. A B dá mais voltas por segundo. Mas notou que quando aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Quando a grande anda, a de trás também anda. Elas andam juntas. Então, a velocidade linear é igual das duas. A velocidade da periferia, da tangente aqui, dessa periferia, é a mesma. Até porque se aqui andasse mais rápido que aqui, a correia ia arrebentar. A corrente ia arrebentar. Agora, a velocidade angular, olha aqui. Enquanto que aqui fez 90 graus, aqui fez mais que 90. Quem é que está mais ângulo no mesmo tempo? A, B. E agora, pessoal, de novo. O que eu tenho? Presta atenção. Eu tenho que centrípeta é igual a V ao quadrado por R, ou centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. O que nós temos aqui? Agora, olha lá o que eu tenho de igual. A linear é que é constante, não a angular. Então, por isso tem que se ligar, fique esperto. Como a linear é constante, a proporção entre centrípeta e raio é inversa. Ah, pessoal, mas isso aí é perigoso de errar. É, claro que é perigoso. Porque agora, quem tem mais raio terá menos centrípeta. Ah, então depende? Sim. Quando eu tenho disco, mais raio, mais centrípeta. Quando eu tenho correia, mais rápido, mais raio, menos centrípeta. Belezinha? Então, tá lá, ó. Olha lá. Mais raio A, menos centrípeta A. Beleza, pessoal? Vamos então, para terminar a aula, para encerrar a aula, ver uma questão do Enem de 2013, tá? Vou mostrar de novo que não estava aparecendo na tela. Olha aqui, ó. Olha aqui. Na montagem Q, ele fala 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Olha 1 e 3. Não está ligado para o correia? 1 e 3? Se 1 e 3 está ligado para o correia, velocidade 1 é igual a velocidade linear de 3. Beleza? A letra está horrível. De 3. Só que o que acontece? Para ter a mesma velocidade linear, quem tem mais raio, a 3, tem menor velocidade angular e menor frequência. Então, a que tiver maior raio terá menor frequência. Tá? Então, fechou a alternativa A. Todas as outras combinações, pessoal, não vai fechar. Né? Por exemplo, pegar aqui a D. No esquema P por 1 e 2 giram com velocidades lineares, diferentes velocidades lineares. Não, 1 e 2, ó, correia, lineares iguais. Então, todas as outras não fecham, a única que fecha é a alternativa A de Argentina.